Em 1997, o Poço Kola, localizado na região de Murmansk, entrou para o Guinness World como uma invasão humana mais profunda da crosta terrestre. Este projeto científico, apelidado de Poço para o Inferno, desencadeou uma série de eventos intrigantes e misteriosos, conectando-o a uma competição científica durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. A Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos não se limitou apenas à corrida armamentista, mas também à busca por conquistas científicas. Isso incluiu a corrida para enviar um satélite humano ao espaço, pousar na Lua e perfurar o buraco mais profundo na Terra. A Terra está repleta de mistérios em seu manto, onde os minerais nascem e fluem como rios de diamantes. As pessoas sempre se interessaram em saber o que existe lá embaixo. Mas foi durante a Guerra Fria que houve uma tentativa de alcançar o manto da Terra. Os Estados Unidos se tornaram os primeiros em 1950 com um projeto grandioso chamado Mohole, que pretendia perfurar o próximo manto ao México no fundo do Oceano Pacífico. De 1961 a 1966, os americanos pretendiam realizar o Mohole. Quando eles tinham perfurado 200 metros de profundidade e minerado 10 kg de basalto antigo, gastando 40 milhões de dólares, o Congresso dos Estados Unidos decidiu fechar o projeto Mohole devido ao custo. Em 1970, na Península de Kola, foi construído um equipamento de perfuração gigante, do tamanho de um prédio de 20 andares. A broca desceu e foi até o manto. Por mais de 20 anos, o projeto Kola se tornou o poço super profundo do mundo. Custou um dinheiro incrível, e a União Soviética estava determinada a vencer esta corrida subterrânea pelo prestígio e pela ciência mundial. Não se sabe ao certo o que está nas profundezas da Terra, existem apenas teorias. Dizem que essa perfuração ultraprofunda equivale a uma viagem para as estrelas, é uma jornada para lugar nenhum. Em 1970, conseguir um emprego no superprofundo Kola foi mais difícil do que se tornar uma astronauta. Era tão confidencial que o projeto era supervisionado pela KGB, e entre 100 candidatos, apenas um foi escolhido. O sortudo recebeu imediatamente as chaves de um novo apartamento e um salário sólido. Uma equipe de 1000 pessoas foi recrutada e perfurou 24 horas por dia em 3 turnos, sem parar por um minuto. Até que a perfuração de 1000 metros correu bem. No entanto, após essa marca, começamos a trabalhar em rochas em camadas menos seguras, e o poço tornou-se vulnerável a desmoronamentos. A coluna de espessura frequentemente emperrava, e acidentes aconteciam regularmente. Então, tive que continuar perfurando com desvio. Devido a isso, o poço se assemelhava à copa de uma árvore com muitos galhos. Em 1983, por volta dos 12.066 metros, as obras foram suspensas devido à preparação para um congresso geológico internacional. Depois, a pesquisa foi retomada em 1984. O maior acidente aconteceu, jogando os cientistas por muito tempo. Foi necessário continuar perfurando a partir dos 7.000 metros. Anos se passaram antes que uma nova broca atingisse uma profundidade de 12.262 metros. Em 1995, a intervenção foi interrompida devido a razões oficiais e falta de financiamento. Coincidência ou não, em 1995, nas profundezas da mina, encontrou-se um som poderoso, uma explosão de natureza desconhecida. Os moradores de Zapolyarny ficaram chocados, assim como jornalistas de todo o mundo. Em abril de 1995, o mundo foi abalado por notícias sobre acontecimentos misteriosos no Poço Kola. Segundo relatos, quando os cientistas se aproximaram da profundidade de 13 quilômetros, fizeram uma descoberta surpreendente, uma gigantesca cavidade. Os instrumentos de medição registraram algo incomum, um som que parecia emanar das profundezas do próprio planeta. Na gravação, era possível ouvir vozes isoladas, gritos humanos e outros ruídos estranhos. Os tabloides sensacionalistas, conhecidos como os jornais amarelos, rapidamente propagaram a teoria unânime de que apenas os gritos dos pecadores poderiam ecoar de tão fundo na terra. No entanto,
existe uma corrente de pensamento que argumenta que a gravação de áudio pode ser falsa, possivelmente criada utilizando trechos de trilhas sonoras de filmes clássicos de terror americanos. Os céticos acreditam que o microfone não poderia ter alcançado a profundidade necessária. Quanto à pesquisa de rock acústico, naqueles anos, eles obtiveram uma sonda com gerador e receptor de oscilações. O sinal foi refletido da espessura da Terra e transmitido na forma de eletricidade, impulso para uma TV normal, onde os pesquisadores literalmente ouviram os sons através de fones de ouvido. O que aconteceu nas profundezas é ainda um mistério. A temperatura ambiente desconhecida, ruídos e outros parâmetros são transmitidos. Alguns perfuradores dizem que mesmo tal contato com a masmorra não pode ser uma piada. Os sons vindos de baixo realmente parecem gritos e ruídos. Para essa lista, adicionamos muitos outros acidentes que assolaram o Kola. A broca superprofunda foi retirada 2 vezes, e o cabo foi derretido, embora as temperaturas a partir das quais isso pudessem ocorrer comparáveis à temperatura da superfície do Sol. Uma vez, parecia que o cabo tinha sido puxado de baixo e quebrado, mas mais tarde, quando perfuraram no mesmo lugar, não foram encontrados restos do cabo. O que feriu esses e muitos outros acidentes ainda permanece um mistério. O gerente de projetos do Kola, David Goberman, realmente confirmou que um barulho muito estranho foi gravado. Depois, houve uma explosão, e alguns dias depois, nada disso foi encontrado na mesma profundidade. No entanto, ele não diz nada sobre demônios. Em 1990, os cientistas russos tentaram replicar o projeto ultraprofundo na Alemanha. A investigação na Baviera foi baseada nas descobertas e erros dos cientistas alemães, aproveitando a experiência adquirida pelos soviéticos. A equipe avançou ainda mais, alcançando uma profundidade de 10 km na primeira fase. O chamado Superpoço Bávaro atingiu os 9 km de profundidade, perfurando o solo flácido que remonta a bilhões de anos atrás, quando aquela região fazia parte de um antigo oceano. A perfuração foi interrompida devido às altas temperaturas no subsolo. Ao posicionar um microfone naquele local, as pessoas poderiam ouvir sons estranhos vindos das profundezas da Terra. Parecia que algo se aproximava. A escolha de Kola como local para consulta não foi consultada. A península está situada no chamado Escudo Báltico, composta pelas rochas mais antigas já conhecidas pela humanidade. Essa extensa área geológica, conhecida como Plastov, representa uma narrativa visual dos últimos 3 bilhões de anos da história da Terra. Durante a profundidade do poço, foram feitas muitas descobertas, revelando assim seus próprios segredos. Anteriormente, os geólogos acreditavam que os depósitos minerais não se estendiam além de 3 a 5 quilômetros de profundidade. No entanto, o investigador encontrou provas da sua presença em todo o poço. Ao analisar as informações obtidas, chegamos à conclusão de que a crosta terrestre é muito mais espessa do que se pensava, com mais de 40 quilômetros dela sendo rica em recursos minerais. Isso indica que a humanidade não enfrenta escassez de matéria-prima. Por exemplo, foram identificados depósitos a uma profundidade de 9 km, contendo ouro a uma concentração de 78 gramas por tonelada, embora a produção viável de ouro seja de apenas 34 gramas por tonelada. Um novo horizonte foi descoberto pelos cientistas quando estabeleceram a presença de minerais de cobre e níquel. Isso desafiou a ideia de que os granitos não se tornam superduráveis. Descobriram uma camada de basalto em gneisses arqueanos, o que representou uma verdadeira revolução na geologia e na ciência geofísica. Essa descoberta alterou completamente as ideias tradicionais sobre o subsolo do nosso planeta. A uma profundidade de 9,12 km, encontramos rochas fraturadas altamente porosas saturadas com águas altamente mineralizadas, responsáveis pela formação da raiz. Anteriormente, acreditava-se que isso ocorria em profundezas muito mais rasas, em camadas de menos de 2,5 bilhões de anos. Além disso, foram encontradas 14 espécies fossilizadas de micro-organismos, revelando informações cruciais sobre o surgimento da vida no planeta, cerca de 1,5 bilhão de anos atrás. Surpreendentemente, também foram descobertos aquíferos a uma profundidade de 9 a 12 km, revelando horizontes inesperados.
Isso levou a uma correção no mapa de calor do subsolo, pois antes acreditava-se que a temperatura aumentava cerca de 10 graus por mineração de minério. No entanto, a 12 quilômetros de profundidade, foi registrada uma temperatura de 220 graus Celsius. O solo lunar acabou sendo quase idêntico às rochas extraídas, reforçando a teoria de que a Lua poderia ter se separado da Terra devido ao impacto de um asteroide. Além disso, foram estudadas galáxias distantes, revelando que a humanidade possui uma compreensão muito melhor do que está localizada sob a crosta terrestre, a apenas alguns quilômetros de nós. O projeto Cola Ultraprofundo funcionou como uma espécie de telescópio, permitindo-nos explorar o misterioso mundo interior do planeta. Através da profundidade desse poço, aprendemos muitos fatos interessantes sobre a estrutura do nosso planeta. No entanto, as entranhas da Terra ainda escondem muitos mistérios a serem resolvidos, e os cientistas estão comprometidos em desvendá-lo. Até a próxima!